Nós estamos preparando uma festa de São João bem linda e esse ano o tema vai ser cordel. Os alunos já estão fazendo os desenhos, os painéis, tudo voltado para o cordel. Nós estamos fazendo a igreja, para onde vai montar o cenário, que vai ser a recepção das pessoas, né? Que vão vir visitar a nossa escola, que sempre estão aqui, né? Os parceiros da escola, as pessoas que estão sempre presentes, que apoiam a escola, que apoiam as pessoas em situação de rua, que acreditam que elas vão ser melhores, que elas vão ter futuro. São essas pessoas que acreditam no ser, né? No ser humano. E vai ter muito pé de moleque, cachorro-quente, pipoca, canjica. E a nossa escola é diferenciada, porque todos os lugares vão. E aqui é tudo gratuito, é para o estudante mesmo. A gente recebe as doações e aí o estudante tem a oportunidade de participar de uma festa, né? Tem o do convívio com o outro, de estar numa festa junina, que onde em muitos lugares provavelmente eles não seriam aceitos nem para entrar, né? Então aqui eles são as estrelas, né? O papel principal são eles, né? Então é assim. Eu estudei em Minas Gerais, eu sou mineira, e eu nasci em Belo Horizonte e fui criada no interior. Do ensino médio eu mudei para Brasília, aí eu vim morar com a minha irmã. E minha irmã, que é mais velha do que eu, uns 20 anos ou mais, ela trabalhava aqui na escola dos meninos e meninas do parque. Só que a escola antigamente chamava-se Gran Circular. E ela trabalhava com essas pessoas e ela relatava como que eram essas pessoas em situação de rua. E aquilo foi me encantando, o que me abriu portas para eu vir para cá depois. Porque na cidade em qual eu vivia, em Minas Gerais, lá não tem pessoas em situação de rua, né? E se eu vim conhecer esse lado da humanidade aqui em Brasília, esse lado triste, né? Porque as pessoas que estão em rua, elas não escolhem estar na rua porque querem, né? Teve algum motivo ou familiar, algum motivo... Ele teve algum motivo para ele estar ali naquele local. Então, eu acompanho a escola desde quando era o Gran Circular, né? Quando ainda era o Gran Circular, ainda não tinha esse espaço aqui ainda. Só que por conta da minha idade eu não podia frequentar lá. Porque lá tinha, né, tinha abaixo de 12, então eu não podia frequentar lá. Mas eu ia mesmo assim com os outros meninos maiores. E aí quando veio pra cá, eu tinha 12 anos, mais ou menos, de 11 para 12 anos, quando eu dei entrada na escola. E aí eu fiz meu ensino fundamental 1 e o 2 aqui, e saí daqui e fui pro Gisno. Acho que toda a construção que eu tenho hoje, tanto política, tanto de uma visão de mundo, tanto de não esquecer os princípios, mesmo que às vezes você não precisa ter família, você ter princípio. A escola, ela induz muito a isso, né? Você buscar um certo conhecimento através da educação. Então, grande coisa que eu sei hoje, que eu faço hoje da minha vida, que eu tento repassar para o meu filho, eu tirei daqui. Aí eles se conheceram aqui, me tiveram aqui, nasci aqui, foi criado tudo isso aqui. Aí depois, alguns anos depois, vim estudar aqui também. Eu estava no POP, aí perguntaram, a diretora do POP perguntou quem queria estudar. Aí eu perguntei, né, se podia pessoas idosas estudar aqui, porque tem muitas escolas que não aceitam.
Ela falou, não, ela pode estudar com qualquer idade. Eu falei, então, aí eu peguei e vim para cá em 2013. Meu nome é Orivaldo Oliveira Santos. Sou de uma cidade da Bahia chamada Morro do Chapéu. Então, eu conheci esse colégio aqui em 2017. Um colega meu trouxe para aqui, eu não queria ficar. Não gostei, aí fui vindo, gostei. Chegou aqui, não sabia nem fazer o nome, não sabia nem o que era o A, nem o que era o B. Aí fiquei estudando desde 2017, agora já estamos em 2022, agora já sei escrever meu nome, já sei ler um pouco, já sei escrever alguma coisa. E para mim essa escola aqui é ideal. Para mim a melhor escola é essa, que essa escola aqui tem almoço, tem a janta, tem o café da manhã. Essa escola aqui a gente pode vir descalço, pode vir de chinelo. Aqui a gente toma banho, tem toalha. Aqui tem pasta de dente, escova de dente, tem sabonete. Para mim a melhor escola do mundo é essa aqui do parque. E o que eu acho mais interessante é que eles vêm simplesmente só para almoçar. Porque eles têm essa liberdade de vir, almoçar e ir embora. Mas eles continuam, eles ficam. Para mim foi bom, foi ótimo ter conhecido essa escola aqui. Porque eu acho que essa escola aqui é totalmente diferente das outras. Diferente porque o tratamento aqui é todo igual, entendeu? Então, por isso que eu acho que essa escola aqui é bem mais diferente, que eles dão todo carinho, todo apoio. Não é igual a outras escolas, não, que tem aqui no DF, não. Certo? Porque tem escola aqui no DF que eles saber que está em situação de vulnerabilidade, eles não aceitam, eles não gostam. Eles fazem assim, ficam fazendo acepção de pessoa, né? Muita discriminação. E aqui não, eles tratam todo mundo bem. Tanto que é de dentro, que é de fora, o tratamento é o mesmo. Eu vou dizer que muito tratamento. Porque normalmente em outras escolas a gente é tratado como mais um. Aqui a gente é tratado como o um. Então aqui eles tratam especialmente cada aluno, eles vão a fundo na vida de cada aluno para tentar melhorar esse aluno. Em escolas normais, entre aspas, ela só ensina, se o aluno entendeu ou não, faz prova e depois acabou. É isso. Para você vir para cá, você tem que estar com o coração aberto. Porque todo dia, eu falo aqui com os meus alunos, aqui cada dia é um flash. É uma coisa diferente. Então, tem dia que eu chego aqui, é um dia tranquilo, é um dia que eu consigo passar conteúdo. Tem outro dia que o meu aluno não tá legal. Tem outro dia que eu chego aqui, tem um aluno com um gás de cozinha batendo na grade aqui, reclamando alguma coisa. Então, cada dia aqui é um dia diferente. E a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar aberto para isso. Porque é uma realidade, você sai da tona, né? Você vem, forma professor, aí você sabe que você vai para a sala de aula. E aí, quando você entra nesse local, você assume também outras coisas. Se você ficar limitado, você não dá conta. Se eu for ficar assustado aqui com o aluno que chega entorpecido, que chega falando coisa que não deve, né? Porque é isso, gente. Às vezes eu vou chegar aqui e tá xingando palavrão, tudo. E aí, como é que eu me comporto com isso como professora? Como é que eu vou receber isso? Eu preciso estar com o coração aberto. Eu permiti que a arte faça parte da minha vida e acreditar que ela realmente faz, porque não pode fazer para o outro, que às vezes está com uma dificuldade incrível de parar de beber, de parar de... E a gente já passou por muitos artistas já passaram aqui pela escola. Muitos. E alguns conseguiram abrir essa trilha e seguir em frente, outros não deram conta. Mas durante o período que estiveram aqui na Terra, que estiveram aqui com a gente, se permitiram a criar, a pintar, a expor suas emoções por meio da arte, né? É chato porque às vezes o vício não permite, né, seguir em frente, mas
quando consegue realmente olhar para si e ver esse potencial e conseguir transformar, seja esse obstáculo qual for, tem resultados bonitos, né? Tem resultados lindos. Eu vejo a arte como uma grande professora. E eu sinto falta na educação formal a arte da forma que ela acontece em espaços como aqui, por exemplo. Então, eu entendo que nem todas as pessoas aprendem da mesma forma. E que as avaliações elas têm que ser de acordo com o aprendizado. Tem uma coisa que eu já ouvi falar de outras formas, mas eu digo dessa forma, que prova não prova nada. Eu vejo dessa forma num espaço como a Escola Meninos e Meninas do Parque, que dá para se ensinar com outros métodos, dá para provocar o pensar com outros métodos, e a arte ela vem para trazer uma estrutura que o ensino convencional não tem. Dentro de um modelo engessado, é assim, é assim, é assim, nem todo mundo aprende. E quem está numa situação fragilizada, como chegam as pessoas aqui para aprender, elas precisam de uma outra dinâmica de aprendizado. Então eu pensei como trabalhar português, o que é importante trabalhar português para uma população desta. E eu descobri, junto com meus alunos, a literatura de cordel, a poesia, que por meio dela nós trabalhamos as vivências deles, porque são pessoas, são jovens, que eles têm um conhecimento de vida, tristeza, alegrias, muito maior do que talvez a gente imagina. Então isso tudo nós colocamos no papel. A gente acompanhou, por exemplo, a galera na formação de poesias aqui nas oficinas, e eu consigo perceber que com poesia foi possível se criar possibilidades mais fáceis para quem estava desenvolvendo a fala, a escrita, naquele momento, do que numa aula comum para um professor dentro de um método padrão de ensino de língua portuguesa. Não é desqualificando ou desmerecendo o método do professor ou os métodos que existem, mas existem manifestações culturais pela oralidade, por exemplo, que ela consegue trazer um impacto, trazer uma dimensão que o convencional não traz, que o método tradicional não traz. Então eu acho que a gente tem que repaginar as coisas, a gente tem que reinventar, trazer novas possibilidades, e a arte dá essa bagagem pra gente. Então eu acho que a arte ela é esse ponto de sensibilizar. Sensibilizou, deu acesso, deu ferramenta, instruiu de uma forma tão natural que ele começou a tomar gosto. Então, é engraçado que tem uma aluna aqui que a gente até conversou, que é a Dona Rosimeire. Dona Rosimeire chegou aqui, odiava as aulas da professora Cláudia, odiava artes, não queria saber de jeito nenhum. Pra quê? Eu quero saber ler, eu quero saber escrever a letra, eu quero não sei o quê. E aí teve um dia que eu fui dar aula para ela, e eu falei assim: Dona Rosimeire, a senhora tá aprendendo, né, o seu nome, tá desenhando as letras. Aí ela: é difícil desenhar as letras. Eu falei: mas você tá vendo que desenhar a letra e desenhar qualquer outra coisa, você tá usando o mesmo suporte, que é um papel e uma caneta? Um lápis? Aí ela olhou assim. Eu falei: então, seja livre com isso. Eu quero que a senhora seja livre. Solta sua mão, faça o que a senhora quiser nesse papel, rabisca. A senhora tá com ódio de vir para a sala de artes? Mostra esse ódio para mim no papel. A Claudinha também faz muito isso. E aí ela: pra quê, professora? Eu falei: não, faz o que você quiser nesse papel hoje. Aí ela: então eu vou desenhar meu nome. Eu: pode desenhar seu nome.
E ela fez várias vezes, desenhou o nome dela, escreveu, não sei o quê. E aí depois ela olhou os lápis de cor, ela, posso fazer de outra cor? Eu, lógico. Aí ela já começou a se interessar, sabe? Ela ficou mais bonita nessa cor. Eu falei, também achei. Então, é de pouquinho que a gente vai conquistando, né? Oi, tudo bem? Já deu 11 horas? Não deu 11 horas ainda não, tô no intervalo comigo. Ah, então tá jóia. Já então a gente sobe lá quando for 11 horas, tá? Terminou sua tarefa? Tudo? Eu vou lá. Tá certo. Eu vou lá olhar então. E você pintou bastante, meu amor? Então, achei que você sujou, né, Stefano? Sujou? Eu tô vendo a canela dela ali pintada, ó. As mãos. Ei, você deixou lá seu desenho pra eu ver? Você deixou seu desenho pra eu ver? Ficou bonito? É, vou lá ver então. Mas é isso, eu acho que as artes aqui é um potencial aqui muito forte. Eu queria entrar um pouco com teatro, porque como eu sou do teatro, né, então eu queria ter essa oportunidade. Mas quem sabe, um pouquinho mais para frente eu ainda consiga. Porque eu acho que eles têm uma vontade de se apresentar, de viver esse mundo diferente da encenação. A pintura, o desenho aqui é formidável, mas eu acho que se entrasse com teatro também ia ser bacana. Mas é isso que eu vejo. Também gostaria que as pessoas vissem a arte como fruição, não só como uma função. Acho isso tão pesado, achar a arte que tem que ter uma função, ela é obrigatória. Oh, meu Deus, não é não. Ela é tão mais bonita quando ela não é. E tem uma frase que é do Milton Nascimento que eu trago junto comigo há muito tempo, que é: no olhar e nos gestos os homens se tocam como humanos criadores de encontros e despedidas. E eu acho que a arte-educação é isso, né? Você poder olhar. Eu, enquanto arte-educadora, acredito muito nisso, que é a gente poder olhar para o outro, respeitar e olhar para cada detalhe que o outro te oferece, respeitando os mínimos detalhes e acreditando naqueles mínimos detalhes. E para mim é muito mágico quando eu escuto um aluno falar assim: professora, um aluno adulto chegar e falar para mim: professora, você me fez eu acreditar na arte, a ver a arte de um outro jeito, e não como uma brincadeira de criança, mas sim algo que eu realmente posso fazer e ficar legal, e ficar bonito, e você me fez olhar que é legal, que é bom, né? Isso para mim é incrível. É muito incrível mesmo, essa conversa com eles e saber que pode ser diferente, né? Então, eu sempre fui uma menina que eu sempre quis muita coisa, mas eu nunca sabia por onde ir ou até quando que as coisas iam ficar estacionadas. Então, eu sempre tive muito medo de ir e não conseguir. Então, eu comecei meio que uma mudança de vida através do cinema, né? Eu fiz um documentário com a Tânia Quaresma, que foi Nízia Floresta, e daí ele já começou a me abrir uma outra visão de que eu poderia ter todas as coisas que eu quisesse. Apesar de gostar muito de futebol, praticar o futebol, entender muito de futebol, querer ser uma jogadora de futebol, quando eu entrei em contato com o cinema, através da escola, eu era estudante daqui, eu fui selecionada para fazer esse documentário da Nízia. E aí as coisas, a vontade de querer mudar de alguma forma, ela foi começando a ficar muito grande, muito intensa dentro de mim. E aí foi o que eu fiz, né? E depois que eu tive o Arthur, eu sabia que eu não estava mais sozinha e que eu precisava de alguma forma mudar aquela minha rotina de vida. Então eu teria que arrumar um emprego, eu teria que sair da rua, eu teria que parar de fazer uso de droga, eu teria que ter um espaço para morar, para poder fazer com que ele tivesse uma qualidade minimamente, né, saudável. E é isso. E eu vejo que até hoje eu não consegui muita coisa, mas ainda não consegui o que eu quero, né?
quer ter uma formação acadêmica, ver ele inserido dentro de um time profissional, sendo reconhecido pelo trabalho dele, entendeu? E se não der certo um time, que ele consiga entrar dentro da universidade, consiga sair com o diploma dele, eu acho que esse seria a maior realização, né? Um ou outro, ou futebol, ou ele saindo formado de uma academia. Como eu trabalho com história, eu trabalho com o tempo. Então eu precisava mostrar para eles que as coisas levam tempo. E para mim também, né? Porque eu tô nessa aprendizagem junto. E aí a gente foi para a horta. E aí a gente começou a colocar a semente. A semente, até ela brotar, ela demora uns dias. E aí nisso a gente foi fazendo projetos de vida. Tipo, se essa sementinha de tomate demora, sei lá, 4, 5 dias para brotar, o que a gente... E aí a gente vai vendo o processo dela crescendo, é tão bonito, né? E só que o que a gente pode pensar para a nossa vida prática que a gente pode fazer nesses 5 dias? Aí eles começaram a fazer pequenos planejamentos de vida. E aí tem a ver com a ideia de eu me sentir pertencente, e a ideia de que eu também tenho uma vida e eu também posso sonhar com o futuro, né? Esse futuro, mesmo que breve, ali de 5 dias. E aí eles começaram a fazer, por exemplo, coisas simples, assim, em 5 dias, o que você quer para sua vida? O que você consegue sonhar? Aí eles, de repente, não beber 3 dias. Ou então, vir para a escola todos os dias. E aí a gente foi anotando, eram pequenos projetos de vida. Aí, a semente então, ela brotou. Agora, para ela crescer, ela demora mais, sei lá, mais 4 semanas. O que você consegue projetar para 4 semanas? Me dedicar mais para matemática. Ou então, sei lá, tentar não me envolver em briga. Ser mais cuidadoso na hora de falar com as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm nada a ver com meus problemas. Então, assim, tanto que a gente escreveu esse projeto, ficou muito bonito. A gente ganhou na Secretaria de Educação com esse projeto. O que te faz não estar num lugar seguro ou não querer estar num lugar que te traz medo ou violência, você tem reações, e aí, em uma dessas reações, você acaba caindo na rua. E a rua, nem quando você chega e nem quando você sai, ela é tranquila com você. Então, quando você está na rua, você está com fome, você está com frio, você está desabrigado, você está vulnerável. E aí você sai dali para um lugar que promete segurança, que promete ser realmente um abrigo, e não necessariamente você encontra isso. Em parte você encontra isso, porque você tem refeição, porque você tem um lugar para fazer as suas necessidades fisiológicas, porque você tem uma oferta de um método de ensino, porque você tem oferta de uma outra coisa. Só que em algum momento, principalmente por fator idade, você rompe isso e você volta para a rua. Só que esse tempo que você ficou lá, você não estava preparado para a rua. E a rua a qual você saiu e que você volta agora, não é a mesma rua. É uma outra rua, com uma outra dinâmica. A dinâmica quando você era criança era uma. A dinâmica que você é adulto agora é outra. Então ela vem para bater de novo. E vem para bater mais pesado. Então você é um adulto, logo você é um ser ao olhar das outras pessoas com menos condições de piedade. Quando você é criança, existe um olhar com mais piedade. Por ser criança. Não que todo olhar tem a base da piedade. Quando você é adulto, já não tem mais essa lógica da piedade. É a lógica do vagabundo, do safado, do sem futuro, do que... O que surgir para você, ele é um lucro e dessas migalhas você faz lucro. Então, assim, é muito complicado. Então, você está numa situação, quando você volta para ela, a carga é dobrada, a cruz é mais pesada. Por que eu insisto na palavra em situação de rua? Porque hoje eu estou em situação de rua, mas talvez amanhã eu consiga sair. Eu sei da dificuldade que é para sair da rua, mas talvez eu possa sair. Talvez eu, aluno, né, que nosso aluno possa sair. E políticas públicas são importantes para que isso aconteça, mas às vezes não é tão bem visto. Essas pessoas não são
tão bem vistas e aí muitas vezes não acontece do jeito que deveria ser. Eu não sei se eu diria sorte, porque tem pessoas que talvez tenham sorte, tem pessoas que tenham facilidade em transformar, em se relacionar e conseguir sair daquela situação para uma situação mais branda. Tem outras que às vezes caem em armadilha, achando que é branda e na verdade aquilo ali é uma situação que vai deixar numa situação mais complicada ainda. Quem sabe em situação de ser ninguém, né? De ser mais um na estatística e menos um na estatística também. Na época, minha mãe morava na rua, meu pai também. Principalmente na parte da minha mãe, assim. Que depois que ela sai daqui, ela conclui estudo. Hoje ela está fazendo letras na UERJ. Então, assim, essa parte da educação, eu posso dizer que a educação literalmente mudou a minha mãe. E consequentemente, também me mudou. Que, assim, é o famoso efeito dominó. Então, assim, a escola ajudou a minha mãe me ajudou. E tudo isso, com base em tudo, é essa escola. Que, assim, foi essa escola que fez a minha mãe procurar uma vida, entre aspas, direita, sair da rua, me teve, cuidou de mim, eu voltei para essa escola, estudei aqui. Então, tipo assim, ela mudou em tudo na vida da minha mãe, tanto quanto na minha. Não fui uma das melhores alunas, longe de ser uma das melhores alunas. Mas todas as oportunidades que eu tive, que a escola me disponibilizou, eu tentei abraçar ao máximo para conseguir ver o que eu estou colhendo hoje, né? Que é ter um filho do jeito que está, com caráter bom, sempre esforçado, sempre nunca me deu trabalho dentro da escola, sempre com as notas boas. Aqui na escola ele ganhou o prêmio da Feira de Ciências, então ele é um moleque premiado aqui em Brasília, está no Rio em busca do futuro dele. E eu consegui entrar na universidade ano passado, então é isso. Eu acho que tudo isso é resultado dessas somas, né? De todos os funcionários, do meu querer também, né? Eu acho que o querer também é fundamental. Não adianta o mundo todo querer se eu não... Então, a partir do momento que eu comecei a querer, as portas começaram a se abrir, né? Tive um outro leque de vida, né? Uma outra visão das coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Essa escola é importante, tem para mim ter tudo. De ser essa escola eu não viveria. Se essa escola era um alfabeto, não sabia ir no posto de saúde, não sabia ir no banco sacar um dinheiro. Ou chegava no banco lá, eu não sabia, quando aparecia aquela senha lá, eu não sabia que se era, tem que levar um amigo comigo. Hoje eu vou sozinho. Você colhe a minha senha, você sacar um dinheiro, você pega um ônibus para qualquer lugar, você ir no posto de saúde, sozinho, não preciso mais de ninguém me acompanhar. Sou idoso, agora essa escola foi tudo minha vida. Porque a maioria das pessoas não conhece a escola Meninas e Meninos do Parque, sabendo que a escola tem 28 anos de existência, sabendo que é a única do Brasil. Então, assim, o máximo que a gente puder divulgar, igual vocês vão fazer a nossa história e tudo, vai ser muito lindo, para as pessoas poderem enxergar que as pessoas têm o direito de estudar, têm o direito de querer ter uma vida melhor, têm o direito de ser recebido onde eles quiserem. Gente é gente como a gente, né? Então, é um olhar, porque às vezes tem a situação de agressividade, ou a situação de outras coisas, mas por que aquela pessoa fez aquilo? Que momento que ela estava passando para ela ter feito aquilo, né? Ou a pessoa tem algum transtorno, ou ela fez porque ela quis, né? Então as pessoas têm que começar a olhar as pessoas com outros olhos. E quando a gente vem trabalhar aqui, a gente aprende a olhar com os outros olhos. E aí quando você olha assim para uma escola que não tem muros, ou seja, não tem um limite, né, que você tenha que ultrapassar para poder chegar. Eu acho isso engraçado, porque quando você chega nas outras escolas que tem muros, né, você fala, olha, tem uma escola ali. Até você vê o portão, você vê quem trabalha lá dentro, é um processo, né? Aqui não, aqui está todo mundo, os alunos estão ali fora, na mangueira, os professores também estão ali conversando, o vigia está aqui, então é uma liberdade. E fora que a natureza é um espetáculo aqui, né? A gente vê as estações do ano passando pelo parque e é incrível, incrível.
calor que a gente está sentindo. Então, eu achei que quando eu entrei aqui na escola, eu falei, nossa, que bacana. Como a escola é convidativa, né? Ela chama realmente, ó, não tem um muro, não tem limites para você chegar aqui, então ela é convidativa. A nossa escola é uma escola inclusiva, uma escola de acolhimento. A escola está aberta para todos, mas especialmente para esse público aí, para essas pessoas e em situação, né, de vulnerabilidade social. A gente acolhe e respeita e ouve. A gente aprende também muito com eles, muito mesmo, viu? Muito mais do que você imagina. O que falta é talvez esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque eles necessitam, assim como a gente, né? A gente está numa sociedade que eu direto converso isso com eles, né? Imagina, enquanto a população, nós aqui, servidores públicos e tal, a gente começa a ter uma coisa, começa a ficar sem dormir, vai lá no psiquiatra, pega um remédio, né, já para melhorar. A pessoa em situação de rua, ela não tem esse acesso. Aí ela vai para onde? Ela vai para droga. Que vira o quê? O remédio para a população mais pobre de modo geral. Entra nas drogas, quando tá uma depressão, não tem médico, não tem assistência social. Então acaba sendo um escape, né, para essas questões. E aí eu acredito isso, assim, é isso que falta também, essa assistência psicológica, psiquiátrica, para que a escola seja um espaço mesmo de transformação mesmo, em vários sentidos. Porque eu posso trazer aqui como educação, eu posso teorizar, o aluno pode entender, mas se não tiver uma prática que o ajude a sair dessas situações de vulnerabilidade, ele só vai ter consciência. Mas a ação, pouca. Por quê? Porque tem todo um sistema derrubando, colocando ele para baixo, em vez de levantá-lo. Ter consciência não é ação. Ter consciência é despertar, né? Mas ela precisa de outras políticas públicas. A gente sabe a dificuldade que é para você estar numa rodoviária, depois que sai de um abrigo, sem ter para onde ir. Ali você é mais um dos que saíram do abrigo para procurar um lugar para onde ir. E às vezes o lugar que consegue te acolher é uma escola, meninos e meninas do parque. Quando você tem essa informação, quando você tem alguém que aponta essa direção para outras pessoas, não existe essa alternativa, essa possibilidade não chega. Eu lembro de amigas que saíram, grupo de 8 amigas que saíram do abrigo, chegaram na rodoviária, não tinha para onde ir. Eram meninas de 18 anos que não sabia para onde ia. Estavam ali na rodoviária, sem dinheiro, sem rumo, sem direção. Mais pessoas na estatística também. Só que o que desenrola disso? Quando eu vejo o meu amigo Leandro estampado no jornal por registro de óbito, eu olho e falo, cara, o jornal diz que alguém tem que registrar, tem que reclamar o corpo, que o corpo está lá, ninguém vai reclamar. E não tem ninguém para reclamar, porque não tem parente, porque não tem ninguém por ele. E ele foi um que saiu e estava em situação de rua, e não tem hoje ninguém por ele, e ele está lá óbito. Ele, além de ser mais um na estatística, ele é menos um na estatística também. Porque ele já não é mais parte daquela estatística. Talvez seja mais um também em outras estatísticas. Em estatística de pessoas pretas que morreram, estatística de pessoa em situação de rua que morreu, em pessoas vítima por ausência de uma saúde pública, talvez de drogas, que morreu também. E nesse quesito ele é mais um na estatística. A partir do momento que ele não existe mais no nosso meio, na nossa sociedade, ele é menos um na estatística também. Então, assim, é muito doido. Ele não ter o privilégio, talvez, de ter oportunidades ou de encontrar, de alguma forma, amigos ou entidades ou ações que o apoiem para ajudar ele a sair daquela realidade, daquela situação.
e talvez fazer parte de mais um na estatística, só que de uma nova estatística. Talvez da estatística que eu esteja hoje, da estatística de quem não foi consumido pela estatística, pelo sistema, pelo cenário que é cruel e não perdoa. Trabalhar com as pessoas aqui faz a gente ver o mundo de forma diferente. A gente enxergar no outro, né, a necessidade que às vezes até a gente mesmo tem essa necessidade dessa amorosidade, dessa paz, né, que eles encontram aqui na escola. E aqui na escola essas crianças são recebidas com muito afeto, com muito amor. Aqui na nossa sala é dividida em centros de interesses, que elas chegam e escolhem aonde que elas querem fazer atividade hoje, se é matemática, se é letramento, se é ciências humanas ou ciências naturais. E assim, a gente vai fazendo de acordo com o vivido delas e de acordo com como elas chegaram hoje na escola. Tem dia que eles estão mais calmos, tem dia que já chega e já vem direto para fazer atividade, depois de todas as atividades feitas, né? Do banho, do tomar o café da manhã. Cada mesa, cada centro tem uma atividade. Uma para matemática, outra aí. Cada um vai sentar onde ele quer fazer aquela atividade de hoje. Aí no final da semana, se tudo tiver ocorrido, eles rodaram as 3 mesas. É mais agradável para ele, para a gente, não é cansativo ficar um sentado atrás do outro, porque como trabalham com mesa em círculo, ele pode ficar visualizando o colega que está com ele, tem mais aconchego, mais, né, para fazer a atividade proposta. É assim, e é um sucesso quando a gente trabalha desse jeito, porque quando a gente faz uma coisa que a gente quer, que a gente gosta, é positivo, né? Não é uma coisa imposta, então ele vai fazer o que ele quer naquele momento hoje. E é tudo conversado também com eles, né? Acordado. E assim a gente vai seguindo a vida aqui na escola. É assim que funciona a Escola dos Meninos e Meninas do Parque.